de Deuteronômio, nós, mais uma vez, voltaremos ao capítulo 21 de Deuteronômio. Nós leremos a segunda sessão do texto. No domingo passado, nós pregamos até o verso 9 do capítulo 21, agora nós vamos do verso 10 até o verso 14. Acerca da mulher prisioneira. Vamos ouvir a palavra de Deus. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares cativos, e vires entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher, então a levarás para casa, e ela rapará a cabeça, e cortará as unhas. Despirá o vestido do seu cativeiro, e ficará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe durante 1 mês. Depois disto, a tomarás, tu serás seu marido, e ela tua mulher. E se não te agradares dela, deixá-la-ás ir à sua própria vontade. Porém, de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, pois a tens humilhado. Nós vamos à presença de Deus, mais uma vez, irmãos, orando, preparando-nos assim para ouvirmos a pregação da palavra de Deus. Oremos. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede, podermos ouvir a Tua voz na manhã do Teu santo dia, por meio da pregação do Teu Evangelho. Abre o nosso entendimento, Senhor, desvenda os nossos olhos e nos ensina a cada dia a depender da Tua voz, seguindo os Teus desígnios, amando os Teus preceitos e fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós temos uma dificuldade quando lidamos com textos como esse, principalmente quando você lida com uma sociedade extremamente, se eu posso chamar assim, feminista, né? Onde as pessoas têm a impressão de que os direitos iguais se equivalem à ideia de que a mulher é igual ao homem em todos os sentidos, e que as feministas acreditam, por exemplo, que é por causa da luta delas é que muitas conquistas foram dadas e chegaram às mulheres. Recentemente assisti a um vídeo muito interessante, por sinal, na realidade um programa naquele morning show da Jovem Pan, e eu vi uma entrevista de uma moça chamada Ana Campagnolo, e essa moça é deputada de Santa Catarina, os pais são crentes, e ela escreveu um livro combatendo o feminismo. E ela ela como se fosse ali, se eu fosse a imagem de Daniel na Cova dos Leões, ali literalmente, não é, onde todo mundo combatendo o pensamento. E ela vai mostrar categoricamente nos seus argumentos históricos, por sinal, não é, que o feminismo ele não produziu nenhuma conquista fundamental para as mulheres. E ela chega a comentar, por exemplo, que a própria ideia do voto, ela chega a falar isso. A primeira mulher brasileira a votar, ela diz: eu devo o meu título de eleitor, ela disse, ao meu marido. Foi ele que me deu. Eu nem queria. Ele foi lá e ele tirou o título de eleitor e me deu. Então ela disse, as conquistas que as mulheres tiveram foi por causa dos homens. Ela disse, os homens que conquistaram isso para as mulheres, não foi as mulheres que conquistaram para si mesmo. Ela disse, que mulher foi para a guerra? Hoje a mulher vai para o exército. Que mulher foi para a guerra? Que mulher perdeu a vida na guerra? Eles conquistaram tudo por meio do seu sangue. E eram os homens que iam para a guerra. E era óbvio que era necessário que eles, ao voltar, não é, eles traziam
benefícios para toda uma nação e para o seu povo em particular. Então, é uma leitura, eu achei fantástico, porque nesse programa, Morning Show, tem um cidadão chamado Caio Coppola. Pela primeira vez eu vi Caio não falar nada. A única coisa que ele falou foi pedir desculpa a ela, porque tinha interpretado mal ela em um determinado momento. Ele não precisou falar. Ela defendeu no meio daquele povo ali, com uma defesa impressionante. E uma delas chegou a dizer, e o direito ao divórcio, que isso o feminismo conquistou. Ela disse, que benefício isso trouxe para nós? O benefício de não ter culpa, a feminista disse. Aí então ela respondeu, eu nunca fui para uma festa de divórcio, já foi, porque não é bom. Você vai para uma festa de casamento, mas não uma festa de divórcio. Não adianta você dizer que é bom porque não é bom. E é interessante o argumento, e isso é importante, porque um texto como esse, que nós acabamos de ler, quando nós lemos o homem toma a mulher, leva para casa, depois libera ela se ele não gosta, aí você diz assim, que machismo, como a Bíblia permite um negócio desse? Que loucura é essa aqui? Então, primeira coisa, nós temos que situar, nós estamos falando do período de guerra. E lembre-se que categoricamente Deus já havia dado a declaração no capítulo 7 de Deuteronômio, em particular, dizendo que eles não poderiam casar com um povo incrédulo. Mas aqui é aberta uma exceção por causa da guerra. Não por causa de que eles iriam, de alguma forma, né, olhar para a mulher incrédula e dizer, eu quero casar. Elas foram poupadas, elas não morreram nessa guerra. Mas o que é importante entender aqui talvez os pais morreram, porque o texto vai chegar a dizer que elas vão chorar a morte do pai e da mãe. Então eles perderam a família na guerra. Sobraram as mulheres. Então lembre-se disso. A primeira coisa importante aqui é contextualizar, lembrando de pregações anteriores. Deus ordenou que quando Israel fosse lutar com uma nação perto, isto é, os cananeus, num acordo, era para morrer todo mundo, do menor ao maior. Mas quando fosse para uma nação distante, então ali nessa luta distante, eles poderiam, veja, caso eles quisessem paz, teria paz, mas se eles não quisessem paz, eles iam sitiar a cidade, matar todo mundo, e apenas as mulheres e as crianças eles iam trazer. Então me parece que é o caso aqui. Não é o caso dos cananeus. Os cananeus não devem se casar com eles. É esse o grande ponto aqui no texto. Não é? Mas outra coisa que nós vamos precisar frisar aqui é a realidade da guerra, que nós acabamos de dizer anteriormente. Há uma realidade de guerra, e aqui a regra é simples. Você sabe quem protege a mulher? É Deus. Quem Deus usa para proteger a mulher? O homem. Deus é quem protege a mulher, e ele usa o homem para protegê-la. As regras são colocadas no texto, eu queria que nós voltássemos a ele, lendo a partir do verso que nós começamos, verso 10, ele diz assim, quando saíres à peleja, veja aqui, claramente é o conceito de guerra, quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares cativos, e tu deles levares cativos, e vires entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher. E aí ele foi para a guerra, viu uma mulher formosa daquelas que não morreram, obviamente, que foram poupadas por causa dessa segunda característica, isto é uma nação distante. Você vai trazê-la, e aí o que é que vai acontecer? Você se afeiçoou. Ele achou ela bonita. Qual é o princípio da guerra, irmãos? Você sabe que no mundo, você sabe que quando os inimigos invadem um lugar, eles destroem tudo, e eles abusam das mulheres, eles fazem uso delas como querem. Você sabe muito bem que isso é uma realidade de guerra. A história está aí para contar. Deus disse, vocês não vão fazer isso com a mulher. Você olhou para ela e se afeiçoou dela. Você não vai abusar dela. Você quer tomá-la por esposa.
Não há outro meio, não há abuso. Você não vai pegar essa mulher e vai fazer o que quer com ela, não. Você vai casar com ela. Que não há outro meio para Deus, para você ter intimidade com a mulher, se não for o casamento. E você não vai fazer isso como você imagina. Perceba, irmãos, uma regra de guerra que não existe em canto nenhum. O Senhor está poupando essa mulher. Me parece, não é? Porque não fala que ela é viúva, não entra no mérito aqui, porque ela chora o pai e a mãe. Me parece que é moça de aparência e ele quer tomá-la por esposa. Você vai se afeiçoar a ela. Você quer casar com ela. E aí o verso 12 diz: então a levarás para casa, e ela rapará a cabeça, cortará as unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e ficará na tua casa, e chorará a seu pai e sua mãe durante 1 mês. O Senhor estipula um período. Passou o furor, aquela imagem carnal, 1 mês, você vai respeitá-la. Vai respeitar a dor dela, da perda do pai. Você vai respeitar a dor dela, de perder sua família. Mas outra coisa interessante, o que significa, é uma discussão bem interessante que se levanta, significa rapar a cabeça, cortar as unhas, não é? O texto vai dizer exatamente isso, você vai cortar as unhas, vai rapar a cabeça dela, e ele diz, e despirar o vestido do seu cativeiro. É interessante porque parece aqui claro que o que está sendo colocado pelo Senhor é um processo de, pelo menos externamente, um processo de transição de religião, em que ela, rapando a cabeça, tirando o vestido do cativeiro, isto é, ela não é mais uma escrava, ela não é prisioneira. E são imagens que descrevem um tipo de purificação. Rapar a cabeça, isso, boa parte dos teólogos, entre ele e Matthew Henry, é um dos que defende essa tese, tem muitos comentaristas que vão nessa direção, e acredito que esse tipo de prática aqui está associado a um tipo de mudança de vida. Porque já foi dito anteriormente, por sinal, que não deveria casar com ninguém que fosse de outra religião, né, que adorasse outros deuses. E aí no texto, não é, ele vai trazê-la para sua casa, ela vai cortar o cabelo, cortar suas unhas, vestir uma nova vestimenta, né, e parece que ela vai, obviamente, tudo isso parece que faz parte desse processo do choro pela perda dos seus familiares, um momento em que ela chora por isso, ela se veste com uma nova vestimenta, vamos dizer, ela vai se embelezar, mas cortar o cabelo não é necessariamente muito bonito, mas a ideia é que todas as coisas antigas vão passar, e que as unhas vão ser cortadas, a vestimenta vai ser trocada, eles vão buscar fazê-la nova. Um comentarista chega a dizer, e essas são as palavras dele, o significado primário desse requerimento consiste na necessidade dela de fazer uma clara transição para a vida israelita. Um dos comentaristas chega a dizer, isso é uma clara manifestação de que agora ela precisa viver a vida como uma israelita, um israelita ou aqueles que pertencem ao povo de Deus. É dada a ela, no segundo momento, a chance de chorar pela morte. 1 mês. Se eles morreram no conflito, não é? Ou se eles foram deixados ou fugiram, não importa, ela não vai vê-los mais e ela vai chorar a ausência dos seus pais. E o casamento
não deve ser consumado até o final desse mês, quando ela chora a perda dos seus pais. Durante esse período, o israelita aqui, o homem, ele pode reconsiderar sua decisão. Ele pode não querer mais ela. Mas ele tem um mês para não agir feito animal, como a brutalidade da guerra. Ele tem um mês. E depois de um mês, o fervor, o ânimo dele como um homem de guerra esfriou. E ele vai respeitá-la. E ele vai tomar a decisão baseado nesse tempo. Acontece que o texto nos parece ainda claro quando diz na sequência, no verso 13, ele diz assim, as palavras do Senhor são essas: e despirá o vestido do seu cativeiro, ficará na tua casa e chorará o seu pai e a sua mãe durante um mês. Depois disto, a tomarás, tu serás seu marido e ela a tua mulher. Veja, e aqui ele está falando literalmente de um casamento. Depois desse mês, você vai tomá-la por esposa, ela vai ser tua esposa e você será o marido dela. Entenda aqui, haverá um casamento. Você não vai abusá-la porque eles foram derrotados, você não vai tirar a virgindade dela na guerra como se fosse um animal. Você vai respeitá-la. E são regras que Deus estabeleceu. Perceba, Deus é quem cuida do direito dela. Porque os homens da guerra não respeitam a mulher. E o Senhor diz, vocês vão fazer isso. Vocês vão ter cuidado dela. Vocês vão protegê-la. Pode acontecer o que o verso 14 passa a dizer. E se não te agradares dela, deixá-la ir à sua própria vontade. Porém, de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, pois a tens humilhada. Se depois disso tudo você disser, eu não quero ela como minha esposa, você não vai vendê-la. Ela vai embora livre, que não é regra para escravo. Mas ela é livre, porque agora ela foi tua esposa. Ela vai seguir livre. Porque você já humilhou. Não vai vendê-la. Você vai deixá-la livre. De nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal. Nem a tratarás mal. Ele encontra alguma coisa, por alguma razão que não o agrada, o texto não é claro. O texto diz apenas que ele não pode fazê-la escrava ou vendê-la para alguém, porque ele a desonrou, ele a humilhou quando ele a rejeitou. Quando ele a rejeitou depois de ter casado com ela. Impressionante ainda entendermos, irmãos, se o homem decide ou não enviar essa mulher estrangeira para fora, ou mandar para fora do seu país, ou permanecer no meio de Israel, independente de qualquer coisa, ele não pode tratá-la mal, porque ele já a humilhou, não querendo, depois de um mês, casar com ela. Essa é uma passagem, claramente, que nos leva a algumas preocupações acerca, claramente, da influência religiosa e espiritual dessa mulher estrangeira. O que é que ela pode ter, essa influência sobre o marido? Que tipo de coisa pode acontecer com ele? Nós vimos, já falei no início, que no capítulo 7
Não poderia haver casamento de um povo de Deus com idólatra. O problema aqui, já disse anteriormente, é que o foco não é necessariamente no casamento, mas é como tratar alguém que é cativo, e especialmente a mulher. Independente se a passagem aqui vai tratar de um divórcio oficial ou não, o termo parece oficial, mas o fato é que ele quando lá em Deuteronômio, no capítulo 24, lá na frente, ele vai falar do divórcio, quando a lei do divórcio vai ser estabelecida. Parece que alguma coisa não lhe agrada. Uma das coisas que pode acontecer é que ela falou alguma coisa que ela era e não era, ou alguma coisa que ele descobre posteriormente. Difícil saber, mas o fato é que o texto parece caminhar numa direção diferente quando diz, ele a humilhou. Não foi ela que a humilhou, foi ele que a humilhou. No Antigo Testamento, irmãos, e no Novo Testamento você tem passagens que falam do divórcio no sentido negativo, e até proíbe o divórcio, vários lugares onde é proibido o divórcio categoricamente. Mas Deuteronômio 24, 1 a 4, quando nós vamos lidar com esse texto lá na frente, Deus vai lidar com a situação da vida real, e até mesmo recomendar o divórcio nesse caso de Deuteronômio 24, num caso real, como o divórcio pode ser dado, nas circunstâncias da vida. Independente se há um casamento real ou não ali, ou mesmo se há um divórcio oficial ali, não podemos afirmar com toda certeza, mas o ponto é, essa mulher teve a sua dignidade protegida, até mesmo na última instância, caso ela seja humilhada por esse homem, ela não poderá ser tratada como escrava, nem vendida por dinheiro, ela tem de sair livre, porque é esposa dele. Por exemplo, lá em Deuteronômio 24, abra sua Bíblia comigo, por favor. Nós vamos explorar esse texto num tempo oportuno, mas eu só fazer menção dele, e lendo os versos que tratam do tema. Deuteronômio 24, verso 1 a 4, ele diz assim, acerca do divórcio: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, entenda, me parece que é muito próprio daquilo que foi dito ali, não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela. Esse detalhe não é dito lá, mas talvez seja isso que o texto esteja dizendo de maneira mais resumida. E se ele lhe lavrar um termo de divórcio, ele der na mão e a despedir da casa, veja, Moisés está dando a regra do divórcio. É isso que Jesus vai dizer. Isso não é um mandamento, isso é porque é uma concessão. Mas na vida real, ele dá a concessão criando um princípio. Ele der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, ele lavrar termo de divórcio, ele o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Ele cria regra, o Senhor ordena uma regra clara. O divórcio parece com a linguagem usada ali no texto que nós estamos lendo. Ele se separa e ela segue a sua vida. Ela segue a sua vida. Coisa interessante. Nada disso poderia acontecer com ela. Nada disso aconteceria com ela se fosse usado apenas o instinto do homem na questão da guerra. Ela teria sido arrancada, seria abusada e seria jogada fora. Você ouve falar na África, extermínio de muitas nações, e quantas meninas abusadas por causa da guerra. O Senhor estabelece uma ética para o seu povo na guerra. Não pratiquem as mesmas coisas
que aqueles que não me conhecem praticam. Qual o princípio geral que está posto nesse texto, irmãos? Qual é a condição do que tem poder diante do mais fraco? Esse é um princípio geral. O que o que tem força faz com quem não tem força? Lembro-me das palavras de Jó. O pobre, eu era a voz deles. Eles não tinham voz. E eu era a sua voz. Eu era um juiz no meio da terra. E aí eu vejo crianças, meninos, principalmente os meninos que estão aqui. Como é que você trata uma moça? Você é homem, você tem força, mais do que a menina. Você não usa a sua força para empurrá-la, para passar na frente. Você usa a sua força para protegê-la, para cuidar dela. Eu não te deu força ou te deu condição de superioridade nesses termos para que você abuse com a sua força do outro. Quando você está brincando na igreja, correndo no parque com as crianças, você vai dar o lugar para a mulher, você deixa ela passar na frente. Você não vai disputar com ela no sentido de prejudicá-la. É um princípio claro. Você tem o poder, Israel, o homem de Israel, você tem o poder. Ela está em situação frágil. Protege o fraco. Cuida da parte mais fraca. É o que a Bíblia diz acerca da mulher. Ela é a parte mais fraca, mais frágil. É isso que você vai fazer com sua força. É isso que você vai fazer com sua força. Você vai respeitar a moça. Você vai usar sua força para brincar com outro colega, para quebrar uma árvore quando tiver necessidade. Mas nunca para levantar a mão para uma moça, para uma criança, para uma menina. Nunca, você nunca deve fazer isso. Não é para isso que Deus te deu força. Ele chegou para Israel: olha, Israel, você tem o poder agora. Agora trate essas mulheres assim. Leve para sua casa. Ela vai passar por um processo de transformação. Ela vai poder ter tempo de chorar. Ela vai ser socorrida. Depois, um mês depois, você vai tomar decisão. Mulheres, você sabe quem é que vai zelar pelo teu direito? É o homem, se esse homem for bíblico. Sabe quem é que vai preservar o teu direito? É o homem, se esse homem for bíblico. É ele que vai dar o lugar para você. Ele que vai levantar para você sentar. Ele que vai ser o último a comer. É ele que vai trabalhar mais do que os outros. É ele que vai se dedicar. É ele que vai se esforçar. É ele que vai evitar que a esposa se desgaste o máximo. É ele que vai fazer. Mas em nós, na queda de Adão, existe um espírito estranho, contrário a tudo isso. Enquanto o primeiro Adão disse: a culpa é dela, Jesus Cristo disse: a culpa dela caia sobre mim. Esse é o homem que zela por sua esposa. Esse que cuida da parte mais frágil. Esse que dá a vida por ela. Esse é um aspecto, irmãos, quando você olha a luta pelo feminismo, não é a luta pelo feminismo, é a luta para destruir o homem. Um artigo escrito pelo Estadão recentemente disse: já não tem, porque agora criaram maquiagem para homem. Maquiagem para homem. Não leia, se você tem problema com isso, não leia, não é interessante.
não vale a pena, e muito menos use. E aí o artigo diz assim: agora já não tem mais homem, já não tem mais força, já não tem quem proteja a mulher. Eles efeminaram o homem, e agora, mulher, você está desprotegida, porque quem te protege é o homem. Quem te protege é o homem. E esse é um princípio que o Senhor cuida, que o Senhor manifesta, que o gasta tempo revelando isso num detalhe de guerra. Um padrão claro que o Senhor estabelece para a sua igreja. Veja o que foi que Cristo fez com a sua igreja na linguagem do profeta Oséias. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro do profeta Oséias. E lembra que o profeta Oséias, irmãos, é um texto, é grande, mas não vamos ler, obviamente, o livro, mas alguns trechos desse texto que nos ajudam a entender. Oséias capítulo 1, verso 1 em diante, escute a palavra de Deus comigo. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, no dia de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho, e disse o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar, porém da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu, deu à luz um filho. E o Senhor Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhe dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e construirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. E aí, veja o que é que acontece com essa esposa que ele toma. Lembre-se, ela vem da prostituição. Lembre-se, essa imagem, ela vem da prostituição. Ele tira ela da casa da prostituição, casa com ela, gera esses filhos. O Senhor manda a Oséias. Esse é um texto tão complexo que não poucos teólogos têm dificuldade de interpretá-lo literalmente, os interpretam figuradamente. Me parece claro que o profeta não fala apenas com palavras, mas também com chamado atos proféticos. Oséias, Isaías andou sem roupa por um período de tempo para falar alguma coisa a Israel. Isso é uma característica dos profetas também. Então, Oséias 2, por favor, acompanhe o texto comigo ainda, ele diz: repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho como espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não as alcançará. Buscá-la-ás sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido,
porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube o que eu é que lhe dei o trigo, o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei ao seu tempo o seu trigo e meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho que lhe deviam cobrir a nudez. E aí você sabe da história. Ela retorna para o seu marido, e ele recebe. E ele recebe. Sabe que história é essa, irmãos? É a história de Israel no cativeiro. O Senhor tira Israel dentre as nações que praticavam idolatria. E ele se casa com Israel, constitui uma família com Israel. E tem filhos, e seus filhos nascem desse relacionamento pactual. Eles se apartam do Senhor, eles seguem os seus próprios caminhos. E diz o texto, eles vão após os seus amantes. E aí, veja, ele diz, ele vai atrás de comida, bebida. Ele não busca a satisfação no seu marido, não busca a satisfação no seu Senhor, vai atrás de outros. E aí, nesse texto, o Senhor vai impedir, vai botar muros, e eles não vão conseguir achar. O Senhor usará de misericórdia, e elas não seguirão o seu caminho. E eles voltarão dizendo, o meu marido era melhor. Eu vou voltar para ele. Aquilo ali, daqueles soldados, daqueles homens de guerra, não se compara com o que o Senhor fez conosco, irmãos. A Bíblia diz que a igreja é a esposa de Cristo. E como esposa, nós não dependemos dele para o nosso sustento, para a satisfação da nossa alma. Nós vamos a outro, ao poder, ao dinheiro, ao sexo. Nós vamos buscar em outro a satisfação da nossa alma. E o Senhor faz com os seus, com aquela que Ele ama, como Ele fez com o filho pródigo. Ele torna o alimento do mundo amargo. Ele torna o prazer do mundo em tragédia. E ele chega a ponto de comer comidas de porcos e diz, eu vou voltar para casa. Ele não deixa que a sua esposa encontre prazer lá fora, pleno. Torna em amargura e em fel. É isso que ele fez conosco. Aí nós voltamos e dizemos, Senhor, me recebe como um dos teus servos. Não me trate como um dos teus filhos. Eu não sou digno. Que marido. Que homem bom. Que homem de guerra. Ninguém cuida de uma mulher como Cristo cuida da sua igreja. Ninguém protege a sua mulher como Cristo protege a sua igreja. Ninguém satisfaz a necessidade da sua esposa como Cristo da sua igreja. Ninguém perdoa a sua esposa como Cristo perdoa a igreja. Aqueles soldados ordenados por Deus a imitar Cristo, nós somos chamados a fazer o mesmo hoje, a cuidar da nossa esposa, a amar a nossa esposa, a vê-la bem, quando enferma, dedicar-se a ela em saúde,
se alegrar nela. Para que os nossos filhos vejam e aprendam a cuidar da sua esposa da mesma forma. E nós faremos assim. Sede, pois, meus imitadores, diz Paulo, como eu sou de Cristo. Vejam só, rapazes, que responsabilidade vocês têm. Meninos, não só na brincadeira vocês não vão bater nas meninas, não. Vocês vão respeitá-la como Cristo respeitou. Vocês vão amá-la como Cristo amou. Vocês vão desejar o bem como Cristo desejou. Moça, o que você quer indo atrás de um homem que não zela pelos teus direitos? Teu direito não é de ser uma pregadora. O homem que zela pelo direito da mulher pregar, não zela pelo direito da mulher. Esse peca contra Deus. Deveria zelar pelos direitos dela. De ser mãe, de ser esposa, de amá-la, de sustentá-la, de encorajá-la, de servir de exemplo para ela. Esse é o direito dela. E Deus te chamou, compra o seu direito. Faça os seus deveres, porque esse é direito dela. Se assim procedermos, irmãos, nós teremos, sem dúvida alguma, famílias fortes, igreja forte e uma sociedade forte. Um dia desses cansativos da vida, eu saí de casa às 6 horas da manhã, cheguei 10h30 da noite, literalmente. Tá todo mundo dormindo, é bom que você chegue em casa, ver a família toda dormindo, né? 10h30 da noite, lá em casa tem isso às vezes. E aí eu fui, tinha comida no fogão, eu fui, preparei meu prato e sentei. Assim, eu gosto muito de assistir filme de faroeste, de western, né? Gosto muito. É minha paixão. E aí eu assisti um filme chamado Hostis. Eu fiquei impressionado com aquele filme. Eu disse, enquanto eu janto, eu assisto. Acabou meia-noite e meia, me quebrei todinho. Eu fui até o fim do filme. Eu já estava morto aí, quase não vivo outro dia. Bem, resultado foi que é a história de um homem, um soldado, que ia se aposentar, mas foi designado para levar o chefe de uma tribo, que não era Apache, se eu não me engano Cheyenne, se eu não estou equivocado no nome da tribo. E esse homem tinha matado parte dos amigos dele, ele não queria levá-lo, ele tinha revolta com aquilo. E aí foi uma carta do presidente para ele tinha que levar de todo jeito, e ele então leva. Então ele pega os soldados, a família do chefe dessa tribo, e a ideia é a seguinte, é levá-lo de volta para Montana, a região deles, para que lá ele fosse sepultado. Ele ia morrer, ele estava gravemente doente, e ia morrer em pouco tempo. Então foi uma decisão que ele iria ser sepultado na sua terra, e era papel dele levá-lo. E nesse caminho, eles encontram a história se desenvolve num caminho até Montana, e obviamente muitos episódios, muitas coisas acontecem, e numa delas eles encontram uma família. Todos mortos, exceto a mulher. Os Apaches tinham chegado primeiro, mataram um pai de família com a flecha nas costas, e eram 4 filhos, e só a mulher sobreviveu. Me lembrei muito desse texto. A mulher sobreviveu. Ele era um homem solteiro, e essa mulher sobrevive. E ela está com uma criança no braço.
como quem está cuidando dela, mas ela estava morta. Ela não queria se separar dele. E eles sepultam toda a família, todos os filhos. 4 filhos, o marido, e ele vai levá-la até a companhia mais próxima do exército americano para poder ficar ali. E nesse caminho, chega a noite, no primeiro dia, e ele pede para que um dos guardas que estão com ele olhe para aquela mulher. Ele diz: eu vou dormir, cuidado com ela tá destruída de alma. Ela não tinha alegria, perdeu o prazer, ela chorava dia e noite. E aí ele correu, e não contente em mandar, ele não conseguia dormir e ficava sempre de olho nela. E quando ela passa de fininho, pega uma arma e sai para o deserto, para um descampado, e ela vai chorando com a arma na mão, e ele se levanta e vai andando por trás sem que ela veja. Ele vai protegendo ela, até que ela se ajoelha, e naquele momento que ela vai se ajoelhar, ela não pega o revólver, não atira, ela não põe a arma na cabeça, ela apenas abaixa e dispara a chorar compulsivamente. Aí ele pega a arma da mão dela, põe na cintura, conversa com ela, e eles ficam até uma parte da noite conversando. E ele pega a Bíblia e vai ler. Ele vai ler. Ele lê Deuteronômio, ele lê Êxodo, ele lê os Salmos. Ele diz: livra-me dos meus inimigos, Senhor, são tantos que se apresentam no caminho, emboscadas no caminho, me protege, Senhor. Aí a mulher devastada disse a ele: você crê em Deus? Ele disse: eu creio. Parece que ele está surdo para o que está acontecendo nessa região, mas eu creio nele. E ele olhou para ela: e você crê em Deus? Ela disse: eu creio. Eu não tenho mais marido nem filhos. O que me sobrou foi a fé. Se eu não tiver fé, o que mais eu terei nessa vida? Você entende? E esse homem ali, protegendo essa mulher, não é, guardando ela da morte. Em nenhum momento você tem uma cena em que ele imagina abusá-la. Pelo contrário, protegê-la o tempo todo, guardando-a no caminho o tempo todo. Eles chegam a Montana. Há um tiroteio no lugar onde eles chegam. E ele protege a mulher, mata os bandidos que queriam matá-los. E morre praticamente todo mundo. Morre o índio, morre... porque o índio é sepultado no lugar e morre quem foi com ele, e só sobra uma criança, um indígena. E ele leva o indígena, a mulher, e vão. E aí chegam numa cidade, quando chegam nessa cidade, lá nesse local, ele se despede dela. Ela sai com um filho, agora um indígena, porque morreu todo mundo e a criança ficou com ela. E ele vai embora. Aí depois ele pensa 2 vezes. O trem já está caminhando, ele vai andando, e ele entra pelos fundos do trem, e aí a indicação de que eles vão se encontrar no trem. Ele vai se casar com ela, provavelmente. Quanto tempo? Quanto cuidado? Quanta proteção? Mas o que me chamou a atenção nesse texto, além disso, desse filme, foi quando você tem um marido de verdade, que é Cristo. Você pode perder tudo, se você tem fé nele. Nada lhe falta. Mas que bom que Deus mostrou na imagem de uma pessoa cuidado para com ela. É você, marido, o que vai cuidar da sua esposa, revelando Cristo a ela dia a dia. É você.
na sua angústia, na sua dor, nas suas fraquezas. É você que fará isso. Deus te chamou para isso. Para que no fim ela aprenda a confiar em Cristo acima de todas as coisas. O verdadeiro marido, protetor, supridor das nossas necessidades, que deu a vida por nós e nos ensina a viver. Esse é o nosso exemplo. Esse é o seu exemplo criança, esse é o seu exemplo jovem, esse é o seu exemplo homem e mulher. Esse é o homem que você precisa casar. Case com Cristo primeiro e peça a Ele um marido. Case com Cristo primeiro e peça a Ele um marido. Vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça por algum instante. Senhor nosso, nós te damos graças porque a tua bondade se manifesta na nossa vida por meio da tua misericórdia, do teu cuidado, da tua proteção. Como o Senhor nos ensina na tua palavra como os mais fortes devem cuidar dos mais fracos, como que tem mais força protege o mais fraco. O Senhor nos ensina isso, ó Deus. O Senhor fez isso conosco. O Senhor se apiedou da nossa alma. O Senhor nos protegeu. O Senhor nos redimiu. Ensina-nos como homens a vivermos assim. Ensina as nossas crianças. Ensina os nossos jovens. Ensina aos maridos. Ensina-nos, ó Deus, a sermos homens como o Senhor requer, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Quero convidá-los a se colocarem de